Entram em vigor as alterações do Código de Processo Penal do Brasil. Ele está sendo fortemente criticado por dificultar prisões preventivas. O novo CPP é o tema do Via Justiça de hoje. Participam do programa o juiz Narciso Alvarenga e a defensora pública Silvana Lourenço Lobo. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O novo CPP define que a prisão preventiva só será decretada se o réu cometeu crime doloso cuja pena máxima seja superior a 4 anos. O que vai significar isso, doutor Narciso? Vai significar, talvez, uma redução do número de presos provisórios. Apesar de que, hoje em dia, pelo menos no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a prisão preventiva é decretada só em casos bem específicos, não existe abuso na prisão preventiva, não. Mas com essa mudança legislativa, isso vai ficar claro para todos os operadores de direito, para todos os juízes, todos os advogados, defensores. Então, vai ficar uma questão mais tranquila, bem pacificada. As opiniões da senhora, doutora Silvana, sobre as mudanças no Código de Processo Penal? Olha, um anseio, na realidade já veio tardiamente, né? Essa lei exclusivamente vem regulamentando aquilo que a Constituição já pregava desde 1988. Então nós tivemos aí um atraso de quase 23 anos para que os direitos e as garantias do cidadão brasileiro fossem efetivamente protegidos através da lei que as regulamentasse. Como, por exemplo, a nossa Constituição vem claramente dizendo, não é, doutor Narciso, que ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Então, enquanto não tiver todo um processo, que é uma garantia do cidadão, se tem uma sentença condenatória e que essa sentença seja confirmada por um juízo superior, ninguém pode ser considerado culpado. E o problema da nossa sociedade é que, às vezes, nós visualizamos o cidadão não como aquele detentor de direitos, mas como o bandido, né? Então, o bandido vai ter benefício para isso. E eu esqueço que isso é garantia para nós, para cada um de nós, para cada cidadão. O novo CPP diz no artigo 312 que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. E no artigo seguinte, traz as situações em que a prisão preventiva pode ser decretada. Veja. De acordo com o artigo 313 do novo Código de Processo Penal, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, se o autor já tiver sido condenado por outro crime doloso e se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Doutor Narciso, com relação, proibida a prisão preventiva para crimes com penas menores do que 4 anos, quais serão as consequências disso para a segurança pública? Olha, a maior preocupação que eu vejo é que isso vai abarcar alguns delitos mais graves ou que precisariam de ser analisados caso a caso. Por exemplo, transmissão de fotografias pela internet, que popularmente é chamado de pedofilia, né? Crimes do trânsito, homicídio culposo. Então, isso deveria ser analisado caso a caso e não de maneira definitiva. Apesar de que, como eu disse anteriormente, hoje o entendimento da maior parte dos juízes é que determinados tipos de crimes realmente não caberia prisão, mas tem que ser analisado caso a caso. Por exemplo, questão de reiteração criminosa, porque hoje uma pessoa que pratica um furto simples, a pena é inferior a 4 anos. Então essa pessoa dificilmente ela vai ser presa. Agora, aquela pessoa que causa um transtorno, um dano à ordem pública, talvez ela precisaria ser segregada, à medida que ela vai reiteradamente praticando crimes e trazer um desassossego à sociedade. A senhora acha, doutora Silvana, que a insegurança do cidadão vai aumentar, os crimes poderão aumentar? Olha, na realidade, o que esse artigo quis dizer? Desde 1998, todas aquelas pessoas que cometem crimes, cuja pena máxima vá até 4 anos, a pena aplicada vá até 4 anos, independente do crime que tenha praticado, salvo os crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa, se forem primárias e vierem a ser condenadas, essas penas privativas de liberdade são substituídas por penas restritivas de direitos,
com as quais a sociedade já está acostumada. Então, o sujeito é condenado aí por um furto simples, a uma pena de 1 ano, 1 ano e meio, 2, ele tem essa pena substituída por prestação de serviço à comunidade, por uma multa, por uma prestação pecuniária. Isso já é comum, o cidadão brasileiro já se acostumou com isso. Então, olha a falta de lógica. Depois de passar por um processo inteiro e vir a ser condenado, ele não vai preso. No entanto, como é que ele pode ser preso antes de uma sentença condenatória? É apenas isso que essa lei veio dizer. Olha, para aqueles crimes cuja pena máxima não ultrapasse 4 anos, não se poderá prender preventivamente como uma das medidas cautelares. Se deu ao juiz uma flexibilidade, né? Então o juiz, antes de determinar a prisão preventiva, ele vai ter outras medidas cautelares que ele possa fixar e apenas em último caso a prisão preventiva, como muito bem ressaltou o doutor Narciso. Ou seja, caso de reiteração, puxa vida, mas já é o 5º, 6º, 7º, 10º crime de furto simples que esse sujeito comete. Para esse vai poder ser decretada a prisão preventiva. Não vai ter problema nenhum. Para aquele outro que, mesmo sendo primário, foi decretada uma medida cautelar, ele descumpriu, o juiz poderá decretar a prisão preventiva. Então não é que a prisão preventiva fica completamente impossível para pessoas que tenham cometido crimes com penas até 4 anos, não. A princípio não pode, mas tem que ser olhado o caso concreto, como bem disse o doutor Narciso. O problema que a gente vê, até para o entendimento da população, é quando se fala na questão da impunidade, seria o termo mais correto seria a sensação de impunidade. Porque, como se trata de medida cautelar, uma prisão cautelar, então não tem a ver com o final do processo, que pode ser uma condenação ou uma absolvição. Então, no caso da condenação, aí já vai ter um provimento que ainda não é definitivo, no caso que caiba recurso, até ele ser definitivo. Agora, quando a gente diz a sensação, que a população pode ficar com essa sensação, então ninguém mais vai ser preso. Por isso que a questão tem que ser bem explicada, porque a sensação da impunidade não significa que vá ter impunidade. Então o que a gente tem que tomar cuidado é que os processos sejam mais céleres. Aí sim a gente vai diminuir essa sensação de impunidade. Para que tenha algum tipo de punição. Com relação a essa sensação, um motorista de táxi chegou a me dizer o seguinte, assim, com isso que está aí, o crime vai compensar. Como é que a senhora analisaria para esse cidadão comum isso que ele falou, doutora? Isso é uma coisa bem interessante, porque o que nós observamos é o seguinte, nós temos uma Constituição das mais avançadas do mundo. Essa lei ela vem apenas regulamentar essa Constituição. A nossa população quer isso. Então, é interessante porque nós observamos um processo legislativo fantástico sendo realizado, né, e para garantir os direitos do povo brasileiro, a cada um de nós, mas hoje parece que a lei se encontra de fato na contramão de direção. Por quê? Não é isso que a população quer. A população não aceita. Eu tive meu carro furtado. Não tive não, é apenas um exemplo, né? Sim. Eu tive meu carro furtado. Se eu surpreendo alguém dentro do meu carro, eu não quero nem saber se foi logo após o furto ou depois do furto ou anos após o furto. Eu quero é que essa pessoa seja presa. No entanto, a lei não permite que isso aconteça. A sociedade, na verdade, ela não está preparada e ela não quer aproveitar desses direitos que ela tem, dessas garantias constitucionais que ela tem. Então, essa lei hoje, no anseio da sociedade, é isso que o doutor Narciso disse, é a sensação da impunidade. A sociedade não quer isso. Nós queremos, na realidade, prisão. Para os outros, para a gente, não. Pessoal, nós queremos todas as liberdades, mas para os outros, o que nós queremos é prisão. É um contrassenso. Né? Nós saímos do regime militar, mas parece que o regime militar não saiu da consciência brasileira. O que se quer é a prisão. A maioria da sociedade, o que ela deseja é a prisão. Isso reflete esse pensamento desse taxista. Objetivamente, perguntando para o senhor, até que ponto essas mudanças estão legalizando a impunidade, conforme alguns dizem? Olha, aí vem de encontro ao que eu falei anteriormente. Seria um termo bastante forte, legalização da impunidade, porque a gente não pode concordar inteiramente com isso. Quem trabalha com direito não pode concordar. Então não vai se legalizar a impunidade. Então, o que vai acontecer é o seguinte, toda mudança legislativa, ela traz essa discussão mesmo, essa polêmica. E é até interessante que ela traga essa polêmica. Agora, o que precisa é efetividade do direito. Então, eu costumo dizer o seguinte, prisão para quem precisa de prisão, parafraseando lá o autor. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.